conversando com a doutora Tani Gansanches, que é otorrinolaringologista, autora do livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura, sobre zumbido no ouvido. E segundo as pesquisas, 1 em cada 4 pessoas no mundo tem zumbido no ouvido. Não é verdade, doutora Tani? Tá ficando cada vez mais comum. E eu tô até surpresa com a quantidade de perguntas que a gente já recebeu aqui. E vamos para as perguntas para tentar ajudar ao máximo os telespectadores. A Lili Lima, ela diz: o meu barulho se aproxima com o som do coração. Chomp, chomp, ininterrupto. Aparece quando estou mais fraca. E ela pergunta se teria alguma relação com a taxa de açúcar. Lili, normalmente esse zumbido que pulsa como o coração, que a gente até acabou sem querer falando um pouquinho antes, o que acontece? Você precisa ver algum problema em algum vaso sanguíneo na vizinhança aqui do ouvido. Como você mencionou alguma coisa de fraqueza, eu vou te dizer que uma causa comum disso é a anemia, tá? Então vê se você não está comendo pouco ou sangrando muito por menstruação, tendo algum outro tipo de perda que justifica. O zumbido é comum por problema com açúcar, mas normalmente não costuma ser essa pulsação. Então tenta ver as duas coisas, tá bom? E às vezes come muito, mas também não come certinho. Exatamente. Né? Não está lá fazendo a ingestão correta do que precisa para combater essa anemia. É bom dar uma pesquisada mesmo. A Dilza Ferreira da Silva Pereira, de São Paulo, disse que já fez vários tratamentos para o zumbido, inclusive até lavagem, teste do barulho, e os médicos falam que ela não tem nada. Mas ela fala que sente um zumbido no ouvido e os médicos dizem que é normal e que não tem cura. Ela pergunta se isso é verdade. Então a gente está batendo num problema importante aí com a nossa profissão. Na verdade, o que eu acredito que tenha acontecido? Você tem o zumbido, sem dúvida alguma, e a audiometria, que é esse teste que você está mencionando que fez, ela deve ter dado um resultado normal. Então o otorrino vai lá, olha o resultado, fala que está normal. Daí, isso é uma parte do problema. Daí a falar que ela não tem nada é um problema, porque ela não tem nada que tenha sido captada na audiometria. Então esse é um detalhe que faz toda a diferença. Se você tem zumbido, a audiometria não mostra o caminho, você tem que procurar outros caminhos de exames que mostrem alguma alteração. Exame de sangue, tomografia, ressonância, então a investigação tem que ser mais ampla um pouquinho. Zumbido tem cura? Zumbido pode ter cura sim. A gente está saindo de uma época em que 100% dos zumbidos não tinham nada para ser feito, para entrar numa época, numa era lentamente progressiva, onde a gente começa a separar esse meio de campo. Então tem caso mega difícil, que não tem cura mesmo, e tem os casos bons. Esses casos bons, primeiro a gente já tem que separar dos ruins, mas mesmo esses casos bons, a gente ainda tem que subdividir. Quais são os bons para cura e quais são aqueles bons que vão melhorar 70%, 80%, mas ainda vão ficar com zumbido. Então hoje eu vejo 3 panoramas distintos no zumbido e não só aquela coisa que não tem o que fazer. Ok. A Maria do Espírito Santo, ela é de Garapava, São Paulo, diz que tem zumbido no ouvido, não pode escutar sons de volume muito baixo, ela tem tonturas, a nuca fica rígida. Ela pergunta o que esses sintomas significam. Então, eu acho que é um pouco mais complexo do que o que eu poderia responder sem examiná-la, tá? Mas de qualquer jeito, assim, zumbido e tontura são 2 sintomas que têm muito a ver. A gente está falando de 2 partes, posso mostrar aqui? A gente está falando de 2 partes que são muito próximas aqui dentro. A gente tem a orelha, o canal do ouvido, dá para ver? Canal do ouvido, isso, que é o que a gente conhece bem, e o tímpano, que é essa pelezinha aqui. Só que aqui escondido, embaixo da minha mão, eu vou tirar, a gente tem um bloco de osso, e aí sim a gente consegue ver o que está lá dentro da gente, É esse caracol aqui. Então aqui, nessa parte a gente tem essa região que é responsável pelo zumbido, e essa região das 3 argolas aqui, que é responsável pelo equilíbrio. Então problemas no equilíbrio, no órgão do equilíbrio dão tontura, problemas na região da audição dão zumbido e perda de audição. Então, quem tem zumbido tem um problema aqui, quem tem tontura tem um problema aqui, quem tem os 2 sintomas tem um problema nos 2. Ou seja, o invasor da fortaleza que a gente falou lá no comecinho pode ter feito um estrago em cada uma dessas 2 partes. Por isso que é uma avaliação médica completa, é o que vai mostrar para você aonde pode estar esse problema. Perfeito. Bom a gente entender, né? Nosso corpo é incrível. É maravilhoso.
que, como você falou, a fortaleza, porque ele é protegido, mas de alguma forma pode chegar alguma coisa aqui para desestabilizar. Essas duas peças que a gente olhando aqui parecem grandes, mas são tão pequenininhas. Isso aqui tudo é menor do que uma bolinha de gude. Comprometem tanto a nossa qualidade de vida, não é? A Elizabeth Morelato, de Santo André, ela diz: minha mãe tem 86 anos e tem um zumbido contínuo, mas com períodos que para. O médico recomendou que ela usasse um aparelho para ouvir melhor, mas o zumbido não cessou. O que dizer sobre isso? Ótima pergunta também. Eu sou super fã de aparelho de audição com a dupla meta de melhorar a perda e o zumbido. Mas, no caso dela, tem horas que esse zumbido para sozinho. Então, se a perda continua e o zumbido tem momentos que para, volta, esse zumbido não deve ser só da perda. Deve ter alguma outra coisa oscilando no corpo. Exemplo, metabolismo, contraturas musculares, estresse, que deve estar fazendo essa diferença entre ter e não ter zumbido, tá? Então, se o aparelho não funcionou para as duas coisas, eu sugeriria que você revisasse. Hoje tem muitos tipos de aparelhos diferentes, muitas empresas super concorrentes, então esse mercado está mais adiantado. Então, se não funcionou um, tenta ver com um concorrente, sempre com a ajuda do médico, a orientação do médico, para você ser melhor guiada, tá bom? Ok. A Cíntia Pagnan diz: sou surda do ouvido esquerdo de nascença e escuto um zumbido no ouvido direito, parecendo uma cigarra. Nunca fui ao otorrino. Pode ser grave? Posso perder a audição de vez? Então, quem tem perda de audição no ouvido só de nascença, só tem um outro funcionando. Então, esse outro tem que ser assim, super, hiper, mega bem cuidado, tá? Então, como você já ouviu a gente falar, zumbido é sinal de alguma perda de audição em 90% dos casos. Então, é possível que você esteja com alguma coisa. Minha primeira sugestão: procura ajuda. O otorrino não é um bicho de 7 cabeças, a gente está aqui para ajudar, mas é importantíssimo que você vá e veja. Quem sabe é uma coisa boba como uma rolha de cera ou uma infecção mal curada que pode ser tratada de uma maneira super fácil. Não deixa de procurar ajuda. Instituto Gans Sanches, especializado nesse assunto, tá? Luiz Antônio Marcondes, boa tarde. Meu zumbido é desse que a doutora falou, da panela de pressão. Qual especialista eu devo procurar? É otorrino para qualquer tipo de zumbido, tá? A primeira triagem que tem que ser feita é da audiometria. Tem perda ou não tem perda? A gente consegue medir o zumbido hoje em dia para ver se a medida do zumbido combina com a medida da perda de audição. Depois disso são exames de sangue e, para quem precisa, exame de imagem como tomografia ou ressonância magnética. Ok. O Igor diz: meu pai tem o zumbido no ouvido há mais ou menos 20 anos. Ele já teve perda de audição. Existe cura? Então, 20 anos de zumbido é muito difícil da gente curar. Eu acabei não falando antes, mas os casos que a gente tem visto com cura são todos com menos de 1 ano de zumbido. Não quer dizer que quem tenha 20 anos não possa melhorar. Às vezes melhora 80%, mas curar não cura, tá? Então, se tem perda, já tem zumbido, com certeza alguma opção tecnológica que possa ajudar a perda do zumbido é a melhor opção. A Sami, ele diz: boa tarde, sofro um pouco com minha esposa e meu filho de 8 anos de idade porque eles falam muito alto. Chego a pensar que isso talvez seja uma deficiência na audição. Isso é possível? Então, isso é possível, Sami, mas pelo que você está me falando, isso é hipersensibilidade auditiva, tá? Então, são pessoas que se incomodam com volumes de som que a maioria não se incomoda, tá? Esse é um outro sintoma também produzido ali na mesma área do zumbido, e 25 a 40% das pessoas podem ter as duas coisas. Então, pode ter o zumbido que é o som interno e pode se incomodar com os sons externos que estão chegando no ouvido. Sérgio Castro, a pergunta é ampla, mas ele quer saber se pode existir uma relação do zumbido com um problema ortopédico. Ortopédico normalmente envolvendo coluna cervical. Então, ortopédico de partes mais baixas do corpo, eu desconheço essa relação. Zumbido tem como causa uma labirintite? A labirintite pode ser causada pela mesma causa do zumbido, ou seja, algo agrediu aquele território do ouvido e do labirinto ao mesmo tempo. Mas não que o zumbido tenha força suficiente para causar tontura. Aí não. Ok. Bom, doutora Tani Gans Sanches vai deixar 3 livros para os nossos telespectadores.
Então você que quer o livro, manda lá o seu e-mail, quem sabe a gente não escolhe para que você ganhe esse presente. Agora, o livro também está à venda nas livrarias? Está à venda, ele está à venda hoje ali na sede da APDIS, da Associação de Pesquisa. O telefone é 3021-5251, ou para quem quiser, o e-mail contato@apdis.org.br. Tá, eu vou repetir aqui o contato. Telefone 0 operadora 11 3021 5251. 3021 5251. E o site APDIS é com Z no final, apdis.org.br, e tem o site do Instituto Gans Sanches também à sua disposição, que é o www.institutogans.com.br. Aí você pode entrar em contato e também comprar o seu livro. Tem outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo já terminou e eu te agradeço. Muito é bom um prazer, a gente papo. fica enrolando para a próxima, passando para a próxima. Sempre de portas abertas. Obrigada, Cláudia, obrigada. Até mais. Obrigada.